Oi? Vamos lá, sempre tem uma preparação e a. Tem nada. Fala. Ai, olha que eu nem falei bobagem, só eu acho que foi uma troca de pensamento aqui do. Essa risada foi foda. Ai, vai sair. Bom, pessoal, vamos lá. Começando no clima bom aqui, que aqui a galera é toda enturmada aqui. É legal aqui o clima da gravação. Vou falar um pouco sobre uma questão que está muito em alta aí. A gente está vendo notícias a todo momento de STF, de política, não sei o que. Eu vou falar um pouco minha posição sobre a postura de um juiz. Como ela tem que ser. Aliás, até para quem pretende ser juiz ou de repente quer saber um pouco mais, etc. Então, sem julgamentos, faça a inscrição no canal, faz seu comentário, compartilha, curte, porque aqui sempre informação da boa. Então vamos nessa, vinheta. Fala, Caldeira! É isso aí, meu professor! Bom, pessoal, vamos lá. Vamos falar aqui, vamos falar sério, tá? Do clima descontraído. Vou pegar um ponto específico da questão da carreira de um juiz, ou de como é que tem que ser um juiz de direito, independentemente se é um juiz civil, se é um juiz federal, se é um juiz trabalhista, um juiz de área criminal, não importa. É, mas acho que todo mundo sabe que o básico da justiça é uma coisa chamada imparcialidade. Sem imparcialidade não dá para fazer justiça. Se eu sou juiz e vou tentar favorecer um dos lados por qualquer motivo, eu não posso ser um julgador de nada, porque eu vou ser um péssimo juiz, né? Eu vou prejudicar alguém que eventualmente pode ser a parte que está correta na discussão. Então, juízes, e aí essa semana, semana passada, houve inclusive a declaração pública de um ministro do STF que eu acho um péssimo ministro. Aliás, hoje eu vou falar, e não tem por que não falar, é um comentário meu como advogado, eu vou para 20 anos de formado, acho que eu posso dar opinião sobre algumas coisas, né? E não me entendam mal, zero arrogância, mas eu digo que eu posso fazer um comentário porque eu já estou muito tempo na profissão. É, temos uma formação horrorosa do STF hoje, tecnicamente falando, não é por questão política, que eu acho que como é que são os ministros, que a gente sabe qual é a inclinação política dos ministros, quase todos os ministros hoje, mas a gente tem até ministro no STF que não passou no concurso para juiz, não sei se vocês sabem ou não, salvo engano é o Lewandowski, que ele tentou por 2 vezes ser juiz e não conseguiu, foi reprovado no concurso, e hoje ele é ministro do STF, né, do tribunal mais importante do país. Então, só para vocês terem aí um parâmetro, então são ministros que, na minha opinião, não deveriam ocupar os cargos que ocupam. Tá? E ele deu uma declaração pública dizendo que hoje sim o STF, e ele é presidente do STF, que o STF hoje é também um tribunal político. E isso é um verdadeiro absurdo. Como é que um tribunal que defende a Constituição, como é que o cara pode falar que o tribunal virou um órgão político? Ele não, o judiciário não tem nada de político. O judiciário tem que decidir as causas com critérios técnicos dentro da lei e dentro das premissas e dos princípios da justiça. Ele não pode ser. Porque senão ele está favorecendo sempre o mesmo lado ou sempre um lado. Então, é, vamos lá. Significa ser imparcial. Significa que você vai considerar apenas aquilo que está nos autos do processo e aquilo que a lei permite você julgar, e você não vai olhar para aquele lado. Então, vamos lá, por exemplo, prático. Então, hoje, vamos lá, que está caindo na mão de um monte de juiz, um monte de briga, de comentarista político, de youtuber, de influenciador, e cara que fala que é mais da direita, e pessoal mais da esquerda, um xinga o outro, tá, um processa o outro e tudo mais. O juiz, quando pega esse tipo de causa, o que ele acredita que é a verdade, se ele vota mais para a esquerda, se ele vota mais na pessoal da direita, não importa, ele não pode julgar o processo, e esse é o recado, de acordo com as convicções pessoais dele. Ele tem que olhar o que está no processo, analisar as provas, sejam elas documentais, testemunha, vídeo, áudio e tudo mais que tiver juntado no processo. E ele vai ter que aplicar a lei e eventualmente dar ganho de causa para quem é aquela pessoa cuja opinião ele nem concorda, mas que dentro do processo demonstrou ter razão. Foi ofendido, não foi ofendido, ofendeu, não ofendeu, etc. É isso que tem que fazer um juiz. Você imagina
Vou dar um exemplo aqui prático e diferente. Você imagina que eu sou um juiz e eu sou corintiano e cai na minha mesa um processo que é alguma coisa contra o Palmeiras. E aí eu vou falar, opa, peraí, chegou minha hora de tentar fazer alguma coisa aqui contra o Palmeiras. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que julgar de acordo com o processo. Se quem está acusando o Palmeiras ou processando o Palmeiras por alguma coisa tem razão, eu vou dar ganho de causa para eles. Se o Palmeiras tiver razão, eu vou dar ganho de causa para o Palmeiras, sendo eu corintiano, roxo e tudo mais, eu tenho que fazer isso. Né? Então, se eu não tenho capacidade e condições de julgar uma causa, deixando as minhas paixões de lado, eu posso ser qualquer coisa menos juiz. Não estou apto para ocupar esse cargo. Tá? E a mesma coisa na política, porque a política ela envolve o interesse nacional, ou municipal, ou estadual, e o tribunal ele tem que deixar as pessoas fazerem as próprias escolhas de acordo com as convicções dela. E o tribunal não pode interferir, como aconteceu claramente, por exemplo, no ano passado, atrapalhando um lado em benefício de outro lado. Que aí você manipula de uma certa forma o resultado. Então você, esse lado pode falar à vontade, pode xingar, pode mentir, pode não sei. Esse lado, se fizer qualquer coisinha que eu achar que, pô, não, corta, manda tirar propaganda do ar, manda calar algumas pessoas, etc, etc. Então isso é muito prejudicial para o nosso país, para a nossa sociedade. Então, juízes e pretensos juízes e pessoas que eventualmente querem seguir na carreira, saiba que ser da justiça e ser alguém que tem a caneta na mão para tomar decisões, você tem que ter um mínimo do preparo psicológico, técnico, etc. E você tem que ser um cara imparcial, uma pessoa imparcial. Tá? Esse é um vídeo que tem até um certo desabafo pessoal aqui, mas que eu estou vendo que os rumos da justiça eles estão num momento bastante complicados, porque está se abrindo o leque para uma série de coisas que são perigosíssimas. E, aliás, vou pegar até o famoso hype que o pessoal fala na internet, né, de uma questão que está agora acontecendo, a discussão do Alexandre de Moraes com o Twitter, o X, né, que antigamente era o Twitter, né, a briga dele com o Elon Musk, o que ele está fazendo, não está, o X fechou o escritório que tinha aqui no Brasil, está sem representante no Brasil, aí o Alexandre de Moraes mandou uma ordem falando que se não nomear um representante, vai mandar bloquear a rede social do país inteiro, bloqueou bens da Starlink, que é uma outra empresa do Elon Musk, que tem uma comunicação de internet via satélite, que até o exército usa. Olha a loucura que está acontecendo. Então, para tentar ferrar por um outro lado, um Elon Musk, para ver se ele atende às ordens judiciais. E aí, aconteceu uma coisa que está sendo até um pouco alvo de piada no mundo jurídico, que o Alexandre de Moraes, ele citou, ele intimou o Elon Musk, eu acho que eles falam em inglês, a pronúncia certa é essa, via o próprio X, ele atendeu uma ordem judicial. E aí todo mundo tá brincando. E aí, desde quando pode, na lei, citar alguém pelo Twitter, pelo X? Desde quando existe essa possibilidade no processo de você intimar uma pessoa no exterior via uma postagem numa rede social? Se fosse assim, tava fácil, né? Existe todo um regramento, existe toda uma formalidade. Se aqui no Brasil, se eu entro com processo contra alguém em São Paulo, para citar alguém, tem que ser via oficial de justiça ou via citação postal, via correio. Se eu tenho que citar alguém numa cidade que é vizinha a São Paulo, tem que citar alguém, sei lá, em São Bernardo do Campo, que é no ABC Paulista, tem que sair uma carta precatória do juiz de São Paulo, que vai para o Fórum de São Bernardo. Aí o juiz de São Bernardo recebe essa carta precatória, designa um oficial de justiça de São Bernardo, porque tem a competência territorial para fazer isso, para mandar citar alguém. No exterior existe um processo, uma situação chamada carta rogatória. Você tem que mandar essa carta, ela passa por embaixada, ela vai via STJ, tem toda uma formalidade. Aí ela é recebida lá não sei se é pelo consulado, é um processo difícil. Eu nunca fiz pessoalmente na vida. Eu trabalhei um tempo no escritório que por 2 vezes eu escutei falar e eu sabia da dificuldade que era. E aí você tem que distribuir, tem que passar por coisa da embaixada lá no Brasil. Isso é um rolo grande, mas é a formalidade que existe. E aí se atropelou tudo. E, aliás, é engraçado, porque eu estava ouvindo uma notícia hoje de manhã, que eu achei mais engraçado ainda, porque o Elon Musk, eu acho que ele nem é o representante legal do X, ele é o acionista principal, o dono da marca, mas ele não é o CEO, ele não é diretor, ele nem tem poderes legais para receber. Então, sim, está se atropelando tudo para se buscar uma causa, para se tentar chegar numa situação
uma queda de braço entre ministro com não sei quem, uma politicagem, e nada disso é função do STF. Não é função do STF censurar ninguém, até porque é proibido na nossa Constituição. Existem os crimes específicos no Código Penal, a depender do crime que a pessoa comete, se é que comete. Por exemplo, fake news não é crime, não está tipificado no Código Penal, ninguém pode ser preso por fake news no país, mas estão se elastecendo os entendimentos de que tal coisa, porque se A é crime, então por analogia, interpretação extensiva das leis, etc. Então está se criando um ambiente jurídico perigoso, tá? E a democracia está em perigo atualmente. Aliás, eu tenho minhas convicções que ela já foi faz tempo. Mas é isso aí, gente. Obrigado. E esse foi meu meio que desabafo. Falei um pouquinho, mas passei alguns ensinamentos jurídicos. Curte, compartilha, comenta se você concorda ou não concorda. Vamos debater de forma bem amistosa, bem legal. O clima dos vídeos são sempre esses. E a gente pode, quem sabe, nos comentários, vai comentando aqui que eu vou responder para você. Quem comentar, eu vou responder. Concorda, não concorda, responder alguma dúvida. E aí a gente segue. Tá bom, gente? Obrigado, até o próximo.